Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Antes, eu quero dizer o seguinte, eu queria que ter sido o primeiro a pregar, não o último, não é? Que agora vocês já ouviram tudo que tinha que ouvir, não é? Vocês devem estar pensando aí, esse pastor aí vai falar tudo a mesma coisa, tudo aquilo que nós já ouvimos. Mas tenha paciência que nunca sai a mesma água da mesma fonte. Nunca sai a mesma água, sempre água diferente, mesmo que a fonte seja a mesma. Isaías capítulo 61, abra lá a sua Bíblia. Isaías capítulo 61, profeta Isaías, ele tem uma palavra para nós nesta noite. Vamos ficar de pé, irmãos, para ler a palavra do Senhor. E este texto de Isaías, capítulo 61, é um texto um pouquinho longo, mas você não se preocupe, não é? A palavra de Deus é muito importante a gente lê-la. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja poderá responder com os versículos pares, mesmo que a sua versão possa diferenciar um pouco da minha. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhanteiros. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Que coisa linda. Vamos, verso 11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Deus, fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Deus nos abençoe. Amém? Os irmãos poderão estar assentados. Quando olhamos para esse texto, talvez você possa pensar no seu coração assim, mas pastor, o senhor foi convidado para falar sobre família. Esse texto é um texto de evangelismo. É um texto que a gente usa para proclamar as boas novas aos cativos, aos quebrantados. Mas quem são estas pessoas? Quando a gente olha para esse texto, eu posso vislumbrar aqui duas famílias, ou dois tipos, ou dois modelos de famílias. Quais são estas famílias, irmãos? Aqui no meu quadro aqui, porque às vezes eu prego projetando, aparece uma família
onde um homem está vestido de preto com faixas brancas, ou de branco com faixas pretas. A figura de um presidiário, uma garrafa de bebida na mão e um número no peito. Uma mulher, pressupostamente a mãe, com um revólver apontado à sua cabeça. Um menino com boné virado, cuidado com os bonés virados aí, meninos. Um menino com boné virado, na sua camiseta escrita assim, vida louca. E uma criança, não sei se menina ou menino, não dá para saber direito aqui na minha foto, no meu quadro, com uma criança no colo, um bebê no colo. E do lado, como não poderia faltar, o que tinha faltando para completar a família? Hein? Um cachorro, um papagaio, né? Um periquito, etc. Né? Aqui um cachorro. Família problemática, irmãos. Eu e você não desejamos ter uma família como esta, aqui no meu quadro. E esta família, ela é uma família que está justamente dentro destas conotações que o nosso texto nos chama a atenção. Verso de número 1 a 3, fala de pessoas doentes, fala de pessoas com corações despedaçados, fala de pessoas cativas, presas, pessoas que não têm o controle sobre si mesmas, pessoas, irmãos, algemadas. O texto nosso fala de pessoas que choram, pessoas que estão em luto, fala de espírito angustiado, irmãos. Todas as famílias passam por estas circunstâncias, todos os seres humanos passam por essas circunstâncias. O problema não é passar por esses problemas, o problema é permanecer neles. O problema é permanecer, é ficar neles, é se caracterizar com estas dores, com estas feridas, com estas circunstâncias todas. Portanto, o nosso texto está falando sobre uma família problemática. Mas o nosso texto também está falando sobre um outro tipo de família. Verso de número 9 encerra com uma frase espetacular. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, por favor. Versículo de número 9. Podemos ler mais uma vez juntos? Diz o nosso texto assim, vamos lá? A sua os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Como é que é esta família, irmãos? Nosso texto também descreve esta família, onde Deus está fazendo uma proposta. O Evangelho é isto. É uma proposta nova. É uma experiência nova. É algo que não está na dependência do homem. É algo que extrapola o seu querer, a sua vontade. A proposta é festa no lugar de luto, o verso de número 3. O verso 3 diz assim, e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Esta é a proposta para esta família. A proposta de Deus é que nós, os homens, os membros desta família, sejamos líderes de Deus em vez de escravos do diabo. É esta a proposta, é esta a característica de uma família bendita do Eterno. Verso 6 nos diz assim, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Mas esta família bendita recebe também, ela é caracterizada também por uma proposta de honra, de exultação, de prosperidade no lugar de vexames. Versículo de número 7 fala sobre isso, irmãos. Veja lá o verso 7, leia comigo aí o verso 7, por favor. Vamos juntos lá de novo? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Esta é a proposta de Deus, irmãos. Você deseja essa proposta? Você recebe essa proposta?
Você acha que essa proposta não é muito melhor do que a primeira família, a que mencionamos no início? Mas por que esta família, irmãos, ela não é uma realidade de uma maneira ampla? Por que esta família, irmãos, ela não é uma experiência vivida, muitas vezes até dentro das nossas próprias igrejas? Sabe, irmãos, Deus tem me mostrado que a família, Deus tem nos mostrado que a família é um projeto em processo de rejeição humana. Toda vez que você rejeita a orientação que Deus te dá, toda vez que você quer fazer do seu jeito, toda vez que você entender, que você pensar, que você sabe melhor do que Deus, você estará entrando numa situação de derrocada. Você estará deixando de usufruir dos privilégios de uma família bendita do Senhor. Todas as vezes. A família é um projeto em processo de rejeição humana, irmãos. A estrutura estabelecida por Deus para a formação de um lar tem sido rejeitada. Os senhores sabem disso. Nós estamos vendo isto acontecer cada dia, a cada momento. Aquilo que antes era uma coisa de a gente dizer, hoje a gente olha e até gosta. A palavra de Deus no livro de Romanos diz que algumas pessoas aplaudiriam e elas estão aplaudindo. A palavra de Deus nos diz que algumas pessoas estariam promovendo estas coisas em detrimento da verdade. E é isso que está acontecendo, irmãos. A estrutura estabelecida por Deus para a formação de um lar tem sido rechaçada. Vamos dar uma olhada nisso? Como é que é a formação de um lar segundo o projeto de Deus? Como é que é a formação de um lar do ponto de vista divino? Então nós sabemos, como igreja, como povo de Deus, uma família é formado por um homem e uma mulher. É esse o projeto de Deus. Este homem é o marido. Esta mulher é a esposa. Então, o marido na família de Deus precisa ser homem. A esposa, no projeto de Deus, tem que ser mulher. Daí, dessa junção, vêm os filhos, como herança do Senhor, como bem disse e leu o pastor Copesca logo no início do nosso culto. Quando a gente olha para esta família, projeto de Deus, estes filhos têm um pai, mas esse pai, ele é homem. Esses filhos têm uma mãe, mas esta mãe, no projeto de Deus, é uma mulher. E a gente, observando, irmãos, para um menino, um garoto, não é? A gente vai perceber que a sua primeira necessidade, a maior necessidade que uma criança tem, não é de brinquedos. A maior necessidade, a primeira necessidade é de ter um pai homem, uma mãe mulher. Esse é o projeto de Deus. Quando a gente olha para uma menina, esta menina também precisa, em primeira instância, de ter um pai homem, de ter uma mãe mulher. Esse é o projeto do Senhor nosso Deus. Será que um homem pode fazer o papel de mãe? Será que um pai pode fazer o papel de mãe e vice-versa? Será que uma mãe pode fazer o papel de pai? Aí você deve estar pensando assim, lá, o que o pastor vai falar agora, né? Eu vou dizer para os irmãos uma coisa, pode fazer sim. Mas pode fazer, irmãos, ad infinitum. O projeto de Deus é que um homem haja como mãe eternamente?
Ou que um pai deixe o seu papel de pai e a mãe o assuma eternamente? É interessante a gente observar, irmãos, isto, não perguntando aqui para um auditório, não perguntando para as pessoas de uma maneira geral, mas se a gente perguntar para um menino, para uma menina, se a gente perguntar para um pai, para uma mãe, nós vamos perceber que toda vez que você sai do projeto de Deus, você causa um clima desconfortável. Você causa um ambiente de dor, de ferida. Como alguém que está preso, como alguém que não tem a liberdade para viver como precisa viver a sua própria vida. Uma das coisas que muito me impressiona quando eu leio a Bíblia, especialmente o Gênesis, eu fico assim maravilhado, sabe, irmãos? Porque a gente lê o Gênesis e aparece assim, né? Criou Deus, tarará, tarará, tatá, e aí depois vem uma frase assim, ó. Alguém lembra da frase que vem depois de cada criação? E viu Deus que tudo era bom. E viu Deus que tudo era bom. Quando Deus termina de criar o homem, diz o texto lá, e viu Deus que tudo era muito bom, muito bom. No muito bom de Deus, Deus olha para o homem e sabe o que Deus descobre? Deus descobre, irmãos, a conclusão que ele chega é que o homem estava faltando uma coisa para ele. Quem é que não poderia estar só? Quem é que Deus observou que não poderia ficar sozinho? Quando você abre a palavra do Senhor, você vai descobrir, lá no capítulo 2, verso 18 de Gênesis, disse mais o Senhor Deus. Preste atenção nisso. Disse mais o Senhor Deus. Pode completar? O que foi que diz ao texto? Como é que diz o texto? Disse mais o Senhor Deus. O que foi que o texto diz? Não é bom que o homem esteja só. Vamos repetir juntos? Não é bom que o homem esteja só. Quem é que Deus está percebendo que não é bom estar sozinho? Era algum bicho? Era algum animal selvático? Não, meus irmãos. O texto diz, não é bom que o homem esteja só. Então, certamente, Adão, tomando consciência disso, não sei se Deus comentou isso com ele, mas é possível que Adão pensou, bem, se não é bom estar só, eu preciso de uma solução. E sabe de uma coisa, irmãos? Não era a dona onça, apesar de que alguns têm, né? Que serviria para ser a companhia. Alguns homens chamam a esposa de dona onça, né? Não era a dona elefanta que iria ser companhia do homem. Mas também, só para a gente fazer não era um servídeo também. Você iria perguntar assim, o que é um servídeo, né? Não era um veado. Não era. Para ser companhia do homem. Interessante, irmãos, que o texto diz assim, ó, far-lhe-ei o quê? Uma auxiliadora que seja idônea. Alguém com capacidade. Alguém que pudesse, de fato, ser uma bênção. Para que esta família tornasse, de fato, uma família bendita do Senhor. Para que esta família pudesse usufruir esse privilégio de ser chamada de família bendita do Senhor nosso Deus. Mas a família é um projeto que está sendo rechaçado pelo homem. Uma segunda questão, irmãos,
O casamento é uma instituição de Deus entre um homem e uma mulher. Nós já mencionamos isso. E quando você pensa nesta palavra, lá mesmo no livro de Gênesis, você vai encontrar o próprio Deus dizendo, o próprio texto dizendo: por esta causa deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirão e se tornarão os dois uma só carne. Aliás, foi Jesus quem disse isso. Lá em Mateus. O homem deixa o seu pai, ele deixa a sua mãe para se unir a quem? A uma mulher, para que se tornem os dois uma só carne, para que de fato possa usufruir das bênçãos de uma família bendita do Senhor. E sabe o que me impressiona, irmãos? É que não é uma mulher qualquer. Deus não fez assim uma série de mulheres, né? E disse assim: bom, agora escolhe uma. Não. Deus fez uma mulher. Que mulher que é esta, irmãos? E a gente olha para a palavra do Senhor e a gente vai descobrir, irmãos, que Deus preparou uma mulher sábia, idônea para ajudar. Sabe que Deus tem me mostrado todo esse tempo? Cada homem tem uma mulher sábia preparada por Deus para ser sua esposa. Cada mulher tem um homem sábio, um homem adequado, preparado por Deus para ser seu marido. Uma mulher sábia, irmãos, diz a palavra do Senhor, edifica a sua casa. Uma mulher sábia, irmãos, ela torna a sua casa um ambiente indescritível. Interessante a gente olhar para esse texto e ver como Deus qualifica a mulher, a esposa, a mãe, como com esta responsabilidade maravilhosa. A palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas também diz que é insensata. Com as próprias mãos a derruba. O que é a mulher insensata, irmãos? A ideia da palavra insensata, em primeira instância, é aquela pessoa que não tem sensibilidade, não tem senso de lugar, de casa, de vida. Uma pessoa insensata, mas também a ideia de uma pessoa louca, a ideia de uma pessoa desvairada. Sabe o que a Bíblia fala, meus irmãos? De uma esposa sábia, também a chama de uma mulher virtuosa. Sabe como é que eu sei que Deus me ama? Sabe como meus filhos, minha família sabe que Deus me ama, Deus nos ama? Sabe como você pode saber que Deus te ama? Pela esposa ou pelo marido que você tem. E você pode dizer assim: mas o meu marido é um terror. Você precisa orar mais então, para Deus transformar a vida dele, mudar a vida dele ou dela. Quando eu olho para a minha esposa, eu digo para Deus: Senhor, como o Senhor pode me amar tanto desse jeito? Como o Senhor pode cuidar tanto de mim? Me dando uma esposa tão virtuosa, tão abençoadora, tão abençoada. E a palavra do Senhor nos diz: a mulher virtuosa é a coroa. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero que você preste atenção em duas palavras que vão aparecer aí. Já que não estou projetando, você preste atenção aí. Provérbios capítulo 12, verso 4. Espero que não tenha anotado aqui o texto em desacordo, né? Provérbios 12, verso 4. Vamos ler juntos esse versículo? Provérbios 12, verso 4. E eu quero que você abra, deixe a sua Bíblia aberta nesse versículo. Diz assim, olha, vamos juntos? Abriu aí? Amém? Amém? Você está aí? Amém? Provérbios 12, 4 diz assim, vamos juntos. A mulher virtuosa é coroa do seu... Quais são as palavras que você achou aí? A minha versão, não esta versão que eu uso,
mas a versão que eu copiei aqui, não sei se que versão que é, não me pergunte que eu não sei, mas a minha versão diz assim: a mulher virtuosa é coroa de seu marido, porém a que procede vergonhosamente é como um câncer nos seus ossos. A nossa versão diz assim: a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Observe esta expressão: a mulher virtuosa, ela tem o poder de ser a coroa do seu marido. Ou seja, é ela que tem o poder de dar a ele uma autoridade de homem de verdade. Atenção, homens, valorizem suas esposas. O grande segredo de você se tornar um homem de verdade está com ela. Não ache ruim comigo não, por favor. Brigue com a palavra de Deus. A mulher virtuosa é coroa. Coroa, quem usa coroa é o rei, irmãos. Autoridade máxima. Aquela pessoa que quando chega, todo mundo espera por ele. Alguns homens, desculpem os homens, esqueceram do seu papel. Preste atenção. Agora veja bem, irmãos. Porém, a que procede vergonhosamente, diz o texto, é como podridão. Esta versão que eu estou usando aqui diz é como câncer. Para que serve o câncer, irmãos? Aonde é que o câncer é bem-vindo? O câncer é sinônimo, prenúncio de morte. Deus preparou uma esposa sábia e virtuosa para fazer parte desta família bendita do Senhor. Minha irmã, é você, irmã. Você tem uma autoridade dada por Deus, um poder dado por Deus que vai além da sua própria visão e capacidade. E você precisa tomar posse disso e crer nisso e falar com Deus: Deus, eu quero ser esta mulher que é coroa do meu marido. Eu sempre conto nos encontros de casais sobre uma mulher chamada, segundo o nome dela, Daiane. Terceiro sobrenome dela, Rodman. Quem é Daiane Rodman? Esqueci do primeiro. O primeiro nome dela é Hillary. Hillary Daiane Rodman. Alguém conhece? Ou Rodman? Alguém conhece? Vou acrescentar o último sobrenome dela e você vai saber. Não sei se essa história é verdadeira, mas é Hillary Daiane Rodman Clinton. Quem é essa mulher? Hillary Clinton? A esposa do ex-presidente Clinton. Eu não sei se essa história é verdadeira, tá bem? Mas eu ouvi. E assim que o presidente Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele saiu no carro presidencial, passeando, Paraná, passou em frente de um posto de gasolina, ela ficou de pé e disse: Ei fulano, como é que vai fulano? Beleza aí? E o rapaz: beleza Hillary, tudo bem para você? O presidente olhou para ele e falou: nossa, que intimidade, quem era aquele rapaz? E ela virou para ele e falou assim: aquele rapaz foi meu primeiro namorado. Ai, que negócio é esse? Que ousadia é essa? Ele falou: ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor foi ele. E então o presidente, para tirar uma gracinha com ela, virou para ela e perguntou para ela assim: então quase que você foi esposa de um frentista de posto de gasolina? E ela respondeu para ele assim: não, meu amigo, quase que ele foi o presidente da República. Se você, mãe, soubesse que você não é uma mulher qualquer, você não viria chorando pelos cantos da casa e reclamando e resmungando, mas você tomaria uma posição de fazer do seu marido uma coroa na vida do seu marido. Família, meus irmãos, é um projeto em processo de rejeição humana. E quando a gente pensa sobre esta palavra,
Nós lemos nesta noite um texto também, pastor Copesca leu um texto do Salmo de número 127, perdoe-me, 127 mesmo, versículo 1, que diz assim, olha, como é que diz o versículo 1? Alguém lembra ou não? Diz assim, ó, você sabe de cor, se o Senhor não edificar a casa, vamos orar juntos? Se o Senhor, em vão trabalha os que edificam. Uma família bendita do Senhor, irmãos, tem o seu alicerce firmado no próprio Senhor. Ele é a fonte, Ele é a sustentação, Ele é o conforto, é o consolo. Mas esta família, irmãos, precisa lembrar sempre do Senhor, todos os dias. Quando você olha para o seu menino, para o seu filho, você precisa lembrar que este menino precisa de alguém para a sua formação, que possa representar Deus na vida dele. De quem é que ele precisa para a sua formação? Ele precisa de um pai homem, precisa de uma mãe mulher. Este menino, ele tem no pai uma referência que não vai encontrar em nenhuma outra pessoa, tão eficiente quanto o seu próprio pai. Referência de uma pessoa provedora para a sua casa, trabalhador. A referência de um líder. Ele vai aprender com esse pai. A referência de justiça, do espírito de justiça, do que é certo, do que é errado. Ele vai ter a referência de como ser pai, de como ser marido, no seu próprio pai. Ele vai ver na sua mãe uma pessoa capaz de organizar uma casa, capaz de projetar diversas coisas simultaneamente. Ele precisa de um pai homem, precisa de uma mãe mulher. A menina, de igual forma, irmãos, de igual forma. A menina tem na mãe uma referência, ou um referencial, de ser companheira. Oh, meus irmãos, não é bom que o homem esteja só. O homem nunca estará completo na companhia de outro homem. Muitos homens estão fugindo para os bares, procurando não nos outros homens, mas na bebida, nos jogos. A menina precisa de um referencial, de ser companheira, estar ali junto. Não é alguém que fica cri-crisando. Tem essa palavra ou não? Agora tem. Mas alguém que possa ajudar. Eu sempre conto nos encontros de casais que nós fazemos sobre uma experiência espetacular que eu tive na minha vida, pastor Copesca. Eu era bem jovem, tinha só a minha primeira filha, ia completar seu primeiro ano de vida. Aniversário dela, domingo, dia 30 de setembro de 1972, deve ser. Nunca sei se é primeiro ou segundo ano dela. Chuvoso. Nós tínhamos projetado a festa. Os sobrinhos começaram a dizer, olha, nós não vamos porque nós não temos como ir, está chovendo, não sei o que, não vamos. E eu disse para minha esposa, não, então vamos buscá-los. Mas buscar como? Nós não temos carro. Ele disse, nós não temos, mas o meu irmão mais velho tem. Vou pegar o carro dele. Mas você não tem carta, como é que você vai pegar o carro? E eu disse, eu não tenho carta, mas eu sei dirigir. Então eu vou pegar o carro do meu irmão e vou. Não vai, se você for. Você já pensou se bater o carro? Irmão, os homens, vem cá, deixa eu falar um negócio para você aqui. Ó. Vem cá, dá o seu ouvido. Quando sua mulher falar para você, ó, não faça isso, não faça, rapaz. Não faça. Mas nunca ninguém tinha me falado isso. E eu, então, falei, não, eu vou sim. Cheguei para o meu irmão e falei, mano, o negócio é o seguinte, eu preciso buscar a sobrinhada aí e tal, não sei o quê. Eu sei pressa o carro, pode ir, vai embora. Era um fusquinha azul. E eu saí de casa, pegando sobrinho por sobrinho. O carro, as perninhas do carro vinham sem a perna, carro tem perna, né? As rodas do carro vinham com as perninhas abertas assim, ó. E eu, mais ou menos meio-dia e meia,
mais ou menos chuvoso, tempo de chuva, aquela chuva de São Paulo, de Santo André, e lá na perimetral, em frente do corpo de bombeiro, eu olho de longe, distância mais ou menos como daqui, lá no fundo da igreja, eu olho, o farol fecha, e ficou amarelo, e eu disse, dá tempo de eu passar ainda, pisei no acelerador, só que na minha frente tinha uma Brasília, marrom metálica. A Brasília fez o quê? Alguém é capaz de adivinhar o que a Brasília fez? Pisou no freio, e eu no acelerador, não deu outra. O impacto foi grande. Primeiro filme que veio na minha cabeça. Porque é nessas horas que a memória da gente funciona demais, não é? Primeiro filme que veio na minha cabeça foi esse: meu bem, não pega o carro, meu bem. Já pensou se você bate, você não tem carta, não vá, meu bem. E eu pensei comigo, meu Deus do céu, estou arrasado. A minha surpresa, sabe o que foi que minha esposa fez? Quando o carro acabou de parar, ela pôs as duas mãos no meu ombro assim e cochou no meu ouvido assim: vai lá, meu bem, nós estamos juntos nessa. Diga pro homem que nós vamos pagar tudo. Não precisa chamar a polícia, nós vamos acertar tudo. Eu estou com você, estou agarrado com você. Nunca mais desagarrei da minha esposa, nunca mais. 47 anos já passaram que nós estamos juntos. Na hora que seu marido erra, é o momento de você agarrar ele para sempre. Ou então você preparar o caminho para destruir sua casa. Que tipo de família nós queremos? A menina precisa aprender estas coisas com você, mãe. Precisa aprender essas coisas com você, pai. Espírito de organização, de administração de uma casa. Ela precisa aprender a ser esposa e a ser mãe dentro da sua própria casa. O Espírito do Senhor me enviou a pregar aos quebrantados de coração. E quando a palavra de Deus é pregada, você tem o poder de tomar a decisão que tipo de família você é. Mas a proposta de Deus é que cada um de nós saia daqui como família bendita do Senhor. Deus nos abençoe e nos torne abençoadores de outras vidas para a glória e honra do Senhor. Amém.